te guarde. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz. Que Deus. Ó Pai querido, és o oleiro, nós somos barro em tuas mãos. Molda-nos hoje, vimos pedir-te, tal qual teu Filho Jesus. Glórias ao Pai que nos comprou com sua própria vida. Rendamos, pois, de coração glórias ao nosso Rei. Seres criados, vinde adoremos ao Deus que tudo criou. Vinde exaltemos nosso bom mestre, que nos mantém com amor. Glórias ao Pai que nos comprou com sua própria vida. Rendamos, pois, de coração glórias ao nosso Rei. Glórias ao Pai que nos comprou com sua própria vida. Rendamos, pois, de coração glórias ao nosso Rei. Teu é o reino, poder e a glória, clamai aleluia, dizei amém. A imagem de Cristo, criados nós somos, louvores rendamos a Cristo Jesus. Minha alma e coração também dão glórias a Jesus, que foi, que é e voltará para os santos aos céus levar. Teu é o reino, poder e a glória, clamai aleluia, dizei amém. A imagem de Cristo, criados nós fomos, louvores rendamos a Cristo Jesus. Teu é o reino, poder e a glória, clamai aleluia, dizei amém. A imagem de Cristo, criados nós somos, louvores rendamos a Cristo Jesus. Glórias ao Pai que nos comprou com sua própria vida. Rendamos, pois, de coração glórias ao nosso Rei. Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir
amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra, 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 vós sois o sal vós sois o sal da terra. Irmãos, coube a mim a responsabilidade de apresentar o nosso orador. Essa questão de conhecer bem a pessoa tem dois lados. Ou você não apresenta porque você conhece bem, ou você apresenta porque você o conhece bem, né? E é o caso da segunda opção. Conheço o irmão Marcílio, ele é servo, no sentido lato da palavra, ele é servo, é diácono da Igreja Batista do Progresso, é professor na EBD, é um dos líderes de peso ali na igreja, mas também é professor, aposentado agora, né? Já cumpri a experiência. Já cumpriu a experiência, no 4º mês, aposentado, professor de matemática, e não seria diferente, escolheu também alguém da ciência exata para casar, né? A Gilsônia, a esposa dele. Pouca criatividade. Musicista, diz que músico gosta de matemática, não sei porque você gosta de ciências, né? Gosta de matemática. Então, é uma pessoa que eu conheço bastante, tio, né, emprestado, porque quem é tia é a irmã Gilsônia, do irmão Lucas, o escritor, professor, e que pregou aqui outro dia. Sinta-se à vontade, o pastor já te conhece, e por isso confiou o púlpito a você. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado, Natan. Eu agradeço à igreja por me conferir esse privilégio. É um privilégio, uma oportunidade muito grande. Falar de Deus, falar da palavra de Deus é privilégio e responsabilidade. Agradeço a confiança da igreja, do pastor Valquimar. O irmão ele me convidou para ser, né, não vou dizer pregador, né, mas para falar um pouco sobre a palavra de Deus nessa oportunidade. Eu digo que eu não sou um pregador, eu sou um falador. Aí eu me lembro daquele que Pedro diz, né, a gente não pode deixar de falar, não tem como não falar. Então eu sou um falador. Eu não tenho formação de pastor, não conheço a disciplina da homilética, então vocês ouvirão muito mais um professor. E isso é muito perigoso, porque professor tem dificuldade com o horário. Gilsônia já me alertou lá em casa, toma cuidado com o horário. E eu fiquei preocupado, porque professor, quando pega microfone, se esquece, né? Então, os irmãos vão me desculpar se o tempo, né, for pouco para aquilo que eu desejo falar, mas eu vou tentar ser disciplinado. Então, eu agradeço mais uma vez esse privilégio. Fui muito bem recebido ali na entrada. Eleir é um amigo, irmão, né, a família. Dalva é minha parenta, por alguns níveis aí, né, de parentesco. Pessoas queridas,
e outros tantos amigos que eu tenho aqui, mas acima de tudo, somos irmãos e isso é o mais importante. Eu sou professor na escola dominical. Deus me deu o privilégio de, com o dom que Ele me deu para servi-lo, também ganhar a minha vida como professor. Isso é um privilégio que poucos têm. Poucos conseguem, né, profissionalmente exercer o dom que receberam de Deus para servi-lo na obra. E eu tive esse privilégio. Fico muito feliz, né? Trabalhei com Regina por um tempo, né? Ela encerrou a carreira antes de mim, e uma amiga também que eu guardo no meu coração. Nos encontramos em algumas oportunidades, né? Trabalhamos ali no Carmelita. E sou presidente do corpo diaconal da minha igreja, e estamos ali, eu e Gilsônia, por muito tempo, né? E é alegria muito grande servir ao Senhor, e também muito grande estar aqui mais uma vez. Estive na posse do pastor e retorno aqui neste lugar mais uma vez. Já assisti com os irmãos ali quando se reuniu ainda no outro local. Eu fiquei muito feliz quando o pastor falou sobre o trabalho, antes de começar a mensagem mesmo, né, a compartilhar com os irmãos. Fiquei muito feliz quando o pastor falou sobre Coromandel e Vazante. Moramos em Vazante, eu e Gilsônia. Então, toda vez que ouvimos falar dessa cidade, nós ficamos muito felizes. É uma alegria muito grande. Logo que eu me formei, eu fiz agronomia. Minha primeira formação foi agronomia. Me formei em 85. Fui trabalhar em Vazante em 86 e 87. Trabalhei, então, em 86 e 87. Estive em Coromandel, fiz estágio em Coromandel por 3 meses, no escritório da Emater. Trabalhava com irrigação, dimensionamento de equipamento. Fiquei por 3 meses em Coromandel, depois fui para Vazante assumir o escritório local. Então, fico feliz demais, porque em 1986 eu fui para aquela cidade, não tinha trabalho batista ali, nós congregávamos com os irmãos de uma igreja presbiteriana. Eu primeiro, depois nos casamos em 87, Gilsônia teve também comigo ali, congregamos ali. Eu fico sempre assim feliz quando ouço falar daquela cidade, fico feliz ao ouvir que os irmãos estão empenhados em estabelecer uma igreja batista ali, em Coromandel e Vazante também. Fico muito feliz. Sempre que vou a Brasília, tenho parentes em Brasília, vejo aquela placa e falo assim, qualquer dia eu entro, para ver se a cidade cresceu muito, se mudou muita coisa. Tenho muito poucas lembranças dali, né? Mas guardo no meu coração e fico muito feliz. Eu quero ler com os irmãos, sem mais delongas, né? O texto que eu escolhi, que é o texto de Mateus capítulo 5, os versos de 13 a 16. Mateus capítulo 5. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, por favor. Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Eu farei a leitura na versão que eu tenho e os irmãos acompanham, por favor. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós vamos orar. Ó Senhor, nós queremos agradecer, ó Deus, o privilégio que o Senhor nos concede de termos a Tua Palavra, de acessarmos a Tua Palavra, de podermos lê-la, de meditar sobre ela e, acima de tudo, pela mediação do Espírito Santo, Pai, entender as verdades que ela contém. Agradecemos porque ela fala ao nosso coração e é uma alegria muito grande, ó Pai, poder ler versos tão bonitos, porque são poesias que tocam o nosso coração. Que o Senhor possa nos dar, através do Espírito Santo, nesse momento, o privilégio de
ouvir do Senhor. O Senhor sabe que há no meu coração um desejo muito grande de comunicar daquilo que o Senhor tem falado comigo, mas que, acima de tudo, possa o Senhor falar nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Logo que nós chegamos, ele aí falou de Chalé. Chalé é a cidade onde ele nasceu, e Gilsônia também nasceu em Chalé. Meu sogro, pastor Gil, passou por tantas cidades, começando no norte do Espírito Santo, entrando em Minas Gerais por Mantena, não é? E passou por Chalé, Ipanema e chegou em Belo Horizonte. Gilsônia nasceu em Chalé, foi conhecer Chalé novamente há poucos anos atrás. Nunca mais tinha voltado lá. Então, sempre que a gente começa a conversar sobre isso, eu me lembro da minha cidade. Ele falou de Alvarenga, que não é tão longe de Chalé, perto de Pocrane, faz divisa com Pocrane. E quando eu leio esse texto de Mateus capítulo 5, eu lembro sempre de coisas que meu pai contava, minha mãe falava, né? E meu pai contava que quando ele era criança, meu pai nasceu em 1933. Ele contava o seguinte: quando ele era criança, morando na roça, eles tinham que produzir tudo. Tudo era produzido. Minha avó fazia um sabão, não sei quantos já ouviram aquele sabão de quadra? Já ouviram falar? Sabão de cinza. Minha avó fazia aquilo, eu presenciei isso ainda. Se fazia tudo. Uma dona de casa era uma mulher prendada que fazia tudo. Então meu pai falava assim: olha, no meu tempo de menino, minha mãe fazia tudo. Se a gente queria alguma coisa, tinha que produzir. Tudo a gente fazia. A gente só não fazia duas coisas: sal e querosene. A gente tinha que comprar sal e querosene. Vinha pelas barcas que subiam o Rio Doce. O pessoal tropeiro ia buscar lá no Lajão, que era Conselheiro Pena, o sal e a querosene. O resto tudo se plantava, e se não se plantava, se virava com o que tinha, né? Sal e querosene. Luz e sal. Leio esse texto e penso no tempo do meu pai, né? O texto de Mateus me remete a isso. E Mateus diz, registrando as palavras de Jesus: vós sois sal. No tempo do meu pai, sal era uma coisa muito preciosa. Imagina no tempo de Jesus. Quão precioso era o sal. Sal era como se fosse ouro, né? Era chamado naquele tempo até de ouro branco. Sal era uma coisa muito preciosa. Então, quando Jesus diz para aqueles homens assim: vós sois sal, ele está dizendo assim: vocês são preciosos. Vocês são muito preciosos. São preciosos demais. O homem não é capaz de dar vida, de produzir algo tão especial como vocês. Vocês são preciosos demais. Então, a primeira coisa que nós percebemos quando lemos esse texto é essa expressão de Jesus. O amor que ele manifesta nessas palavras: vocês são preciosos como sal. Para nós isso não significa muito, mas naquele tempo isso significava muito. Vocês são preciosos como sal, vocês são preciosos como ouro branco, não é verdade? O Evangelho de Marcos, quando faz referência a esse fato, e ele registra isso no capítulo 9, Marcos 9, o verso 49, ele registra mais ou menos o seguinte: pois todos serão salgados com fogo. É essa a expressão que Marcos usa quando registra as palavras de Jesus. Serão salgados com fogo. E muitos comentam essa expressão de Marcos, e eu concordo com alguns, que diz o seguinte: o que quer dizer esse registro de Marcos? Quer dizer o seguinte: vocês serão purificados com fogo, com sal, assim como o fogo, aliás, vocês serão purificados com fogo, assim como o sal purifica o sacrifício. E aí a gente vai a um texto da palavra de Deus que está lá em Levítico, e aí eu queria que os irmãos abrissem, Levítico capítulo 2, é um texto que tem correlação com isso que a gente está vendo aqui em Marcos. Levítico 2:13. Levítico capítulo 2, verso 13, diz assim: temperarás com sal toda oblação que ofereceres, e não deixarás de pôr na tua oferta de cereal o sal da aliança de teu Deus,
a toda oferenda juntarás uma oferta de sal a Deus. Seremos purificados com fogo, assim como o sal purifica o sacrifício. Complementando o que Mateus nos diz, não é? E é interessante porque a gente normalmente não atina para essa expressão que Marcos usa, não é? E ela talvez possa ser traduzida da seguinte maneira: nós somos preciosos para o Senhor como sal. Por isso ele nos purifica, assim como o sal purificava aquilo que era oferecido em sacrifício ao Senhor, no altar. Nós somos preciosos e ele nos purifica, porque o sal tinha esse significado, tinha um valor cerimonial naquele tempo. O sal, além de dar sabor, ele preserva também. E há um outro aspecto que o texto de Levítico diz: há uma aliança estabelecida entre aquele que oferece o sacrifício e o Senhor, uma aliança de sal. Diz um ditado popular que você conhece alguém depois que come 1 quilo de sal com ele. Não é isso? E o texto de Levítico está dizendo uma coisa semelhante. Está dizendo o seguinte: o sal é aquilo que tempera, mas é aquilo que conserva, é aquilo que preserva. Então Deus estabelece conosco, assim como simbolicamente se estabelecia naquele tempo da antiga aliança, uma aliança de sal. O sal, então, ele tempera e ele preserva, ele estabiliza. Então, quando Jesus diz assim: vocês são sal da terra, vocês são preciosos, eu purifico vocês e eu estabeleço com vocês uma aliança de sal, uma aliança eterna. Havia uma tradição, naqueles tempos antigos, de se celebrar uma aliança de sal. Por quê? Porque queria se dizer da eternidade, do valor daquela aliança. E é o que o texto de Levítico diz. Então, Jesus, quando fala assim para aqueles que o ouvem, ele está dizendo isso tudo, que para nós, talvez, no nosso contexto, signifique muito pouco. Mas é importante a gente resgatar esse sentido, esse significado. Nós somos preciosos para o Senhor. A aliança de sal era o símbolo de uma aliança irrevogável. Jesus nos diz do nosso valor. Por isso ele se sacrifica por nós. E estabelece conosco uma aliança diferente daquela. Mas simbolicamente, ele resgata uma aliança no antigo pacto. E conosco ele estabelece uma aliança diferente, uma aliança de sangue, onde ele derrama o seu sangue por nós. Não é? Muito interessante quando a gente pensa nisso. Entretanto, Jesus diz algo mais. Ele nos alerta o povo daquele tempo e nos alerta também. Ele chama atenção para um sal diferente, aquele sal que perde o sabor, né? As versões antigas usam uma expressão que eu gosto muito. Qual que é a expressão? O sal insípido. Não é isso? O sal insípido. Insípido é aquilo que não tem graça. Não é verdade? Aquilo desinteressante. Aquilo, uma comida insípida. Não se usaria essa expressão. A gente falaria uma comida sem sal. É uma comida pouco interessante. Não é? Da mesma maneira que uma pessoa sem sal é uma pessoa desinteressante, não é? Desinteressante. Então, Jesus nos alerta quanto a isso. Tenhamos cuidado para não deixarmos nosso sal se contaminar, porque pode ser que deixemos de ser interessantes, não é? Deixemos de ser interessantes. A igreja, no primeiro século, a igreja de Jerusalém, ela tinha uma característica muito marcante. Eles eram sal com sabor. Eles atraíam a simpatia de todos. Está lá em Atos, não é isso? Eles atraíam a simpatia de todos. Porque eles eram o sal. Nem pouco sal, nem muito sal.
era um tempero na medida. Então, eles eram segundo aquilo que Jesus ensina nesse texto de Mateus. Eles eram pessoas com quem a comunidade tinha prazer de estar, né? Tinha prazer de viver, de se relacionar, né? E o texto de Marcos 9:50. Eu falei do 49, mas no verso 50, o verso 50 diz algo na direção do que eu acabei de falar. Diz assim, Mateus 9:50. O sal é bom, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurar as suas propriedades? Tende o bom sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. O sal é muito bom, mas tenha o bom sal com você. Viva em paz com todos, aqui e lá. Sejamos o bom sal onde estivermos. Pode ser que a única Bíblia que alguém da sua família venha a ler seja você. Falei isso hoje na minha classe, né? Às vezes a pessoa fala assim, não acredito na Bíblia, não. Não acredito nem em Deus. Pode ser que a única Bíblia que seu colega de trabalho leia seja você. Nós somos a carta viva de Cristo, não é verdade? Pode ser que seu filho leia a Bíblia através de você. Seu amigo, seu irmão. Então é importante que sejamos um sal que tempera. Nem pouco sal, nem muito sal. O bom sal, como diz o texto de Marcos. Viver em paz. Jesus alerta quanto a isso. O sal não pode perder o seu sabor. Há o bom sal, mas há o mal também, não é? É importante que a gente tenha esse cuidado. Nós devemos nos conectar com as pessoas, temperando os nossos relacionamentos. É importante que as pessoas tenham prazer em estar com você, em conversar com você, em te receber, em ser recebido por você. Se você tempera os seus relacionamentos com o bom sal da palavra de Deus, por certo, você será, né, a carta viva de Cristo. O bom perfume de Cristo vai ser percebido por aqueles que conviverem com você. Mas o texto de Mateus que eu li continua, né? Diz na sequência, o verso 14 de Mateus 5, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Eu me lembro quando eu era estudante ainda no ensino fundamental, Regina deu aula de ciências, né? Vai me perdoar se eu falar alguma impropriedade aqui. Eu me lembro que a gente estudava sobre corpos luminosos e corpos iluminados. Nem sei se estuda isso mais, né? Porque eu já estou com 62, foi em década de 70. Corpos luminosos, corpos iluminados, né? Um corpo luminoso é aquele que tem luz própria. Um corpo iluminado é aquele que não tem luz própria, ele simplesmente reflete a luz de alguém, não é assim? Quando eu leio o texto de Gênesis capítulo 1, eu lembro disso. Gênesis capítulo 1, o verso 3, não vou nem abrir a Bíblia, que a gente sabe de cor. Deus disse assim, haja luz, e houve luz. Na sequência, você continua lendo o texto de Gênesis, vai no verso 14, e está escrito assim, declarou Deus, haja luminares no firmamento. E isso aconteceu. E ele separou dia e noite. Dizem os estudiosos de Bíblia, eu não sou biblista, que não tem nenhuma incongruência nisso aí, é porque a narrativa é circular. Mas eu quero entender isso de uma maneira diferente. Eu quero entender que quando Deus disse assim, haja luz e houve luz, é a luz dele. É a luz dele. Depois, a luz dos astros surgem. Então, a luz de Deus é maior do que a luz das estrelas, dos planetas, que refletem a luz das estrelas, das luzes que existem no universo. É assim que eu entendo. Então, quando ele disse, haja luz, é a luz dele que brilha. Só depois surgem os outros elementos cósmicos que refletem luz. A luz verdadeira vem do Senhor. Então, da mesma maneira, nós não temos luz. Mas Jesus disse assim, vós sois a luz do mundo.
Parece algo estranho, se não temos luz, como somos luz do mundo? Não é? Aí eu me lembro da parábola das virgens. Os irmãos conhecem a história. Elas estão preparadas para receber o noivo. Existem as virgens sábias e aquelas que não são sábias, as loucas, não é? Qual a diferença entre elas? Algumas prevenidas tinham azeite na lamparina e outras não tinham. As lamparinas não estavam adequadamente supridas. Não é verdade? Então, para que a lamparina brilhasse, iluminasse o ambiente, ela tinha que estar cheia do óleo. Não é verdade? Da mesma maneira, nós só brilharemos se estivermos cheios. Você só brilha se estiver cheio. Cheio de quê? Cheio do Espírito Santo de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, né? Da unção de Deus, para usar uma expressão que está em 1 João 2,27. Né? 1 João 2,27. Ele faz uma referência a isso, quando ele diz assim: a unção que dele recebestes e permanece em vós. E ele começa a discorrer sobre ensinamento, sobre conhecimento, e ele diz assim: permanecei nele. Existiam alguns que estavam entre nós e hoje não estão mais, lamparinas vazias. Ele fala sobre isso. Alguns caminharam conosco, mas nunca foram dos nossos. Por quê? Porque não estavam cheios do Espírito e do conhecimento da palavra. Lamparinas vazias, que se apagaram, que não refletiam a luz de Jesus. Permanecei nele. A unção que recebestes é duradoura. Não é? Interessante pensar nisso. Então, para refletirmos a luz de Jesus, para refletirmos a nossa luz, que é de Jesus, é necessário que estejamos cheios dessa unção do Senhor. Não é? Mas há um outro aspecto interessante que também eu penso sempre que leio esse texto sobre refletir a luz, né? Naquele tempo de Jesus, diferentemente do nosso tempo, né? Produzir luz era difícil, não é verdade? Mesmo lá em Alvarenga, na década de 30, era muito difícil produzir luz. Hoje você aperta o interruptor e o ambiente se ilumina. Fácil, não é verdade? No tempo de Jesus, não. Ou era o azeite, ou era o fogo. Queimar, fazer uma fogueira, né? Não sei como era o fogão de lenha naquele tempo, mas se acendia um fogão de lenha. Alguma coisa semelhante. Então se produzia fogo de duas maneiras. Ou era queimando o azeite, ou queimando a madeira, não é verdade? Uma dessas coisas acontecia. Então, para que você reflita a luz de Jesus, para que nós resplandeçamos a luz de Jesus, é necessário que alguma coisa se queime também. Alguma coisa tem que queimar. Paulo, quando fala disso, ele usa uma expressão interessante lá em Efésios capítulo 4, eu não vou ler o texto, mas senão vou me alongar muito mais. Ele fala sobre o velho homem e o novo homem. Ele fala que esse velho homem tem que morrer, não é? A gente chama isso de santificação. Quando tudo isso é queimado. E à medida que isso queima, que aquilo que não deve ser no novo homem se queima, a gente começa a brilhar a luz de Jesus, porque é o Espírito Santo que realiza isso em nós. Então é importante que você se preocupe com a unção, com o conhecimento da palavra, para que você brilhe, mas que você permita que o Espírito Santo também opere na sua vida, para que aquilo que precisa ser mudado, seja mudado. É como queimar, a purificação. E aí eu quero ler com os irmãos um texto que fala muito sobre isso, é o texto de Malaquias, Malaquias 3. Nós conhecemos Malaquias por referência
né, a contribuição, mas Malaquias 3 no início. Malaquias 3, os versos 2 e 3, diz o seguinte: contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante o Senhor ofertas com justiça. Assim como o fogo purifica o ouro, o Senhor nos purifica, como que pelo fogo. E aí eu volto à primeira referência que eu falei, né? Seremos purificados pelo fogo, assim como o sal purificava o sacrifício. Então, você brilha à luz de Jesus quando o Espírito Santo realiza na sua vida esse processo. Quando somos purificados pelo fogo, e aquilo que não deve haver em nós deixa de existir. E quando isso se queima, nós brilhamos à luz de Jesus. Brilhamos à luz de Jesus, conforme Malaquias, não é? No processo da santificação, alguma coisa ou algumas coisas precisam ser queimadas e a luz é produzida, não é? Porque ele será como fogo do ourives e purificará os filhos de Levi, numa outra versão. O fogo do Senhor purifica. Pedro vai na mesma direção, né? E sem cometer nenhuma impropriedade teológica, né? Quando João Batista fala sobre Jesus, ele fala assim, ele vai batizar com espírito e com fogo, né? Uma interpretação majoritária, eu acredito, diz que esse fogo é o fogo da condenação. Mas a gente pode entender também que é o fogo da purificação, que é necessário que aconteça. Não é verdade? É. E assim, eu repito, para que nossa luz resplandeça, algo em nós precisa ser queimado. E quando isso se queima, a luz do Senhor brilha. Eu me lembro, e eu vivi em Alvarenga pouco tempo, né? Fui muito lá, mas até os 7 anos. Eu me lembro que tinha que limpar o lampião. Não é assim? Você tinha que limpar o lampião, aquele vidro do lampião, não é? Para que ele brilhasse. Assim conosco também, né? Tem que fazer uma limpeza. Tem que fazer uma limpeza para que a luz alcance todos os ambientes da casa. Tem que limpar o lampião. Tem que queimar alguma coisa. Tem muita madeira, tem muito entulho. Tem muita coisa para ser queimada. E nesse processo, a luz vem. A luz reflete a glória do Senhor. Porque a luz não é nossa, nós somos iluminados. Nós somos corpos que refletem a luz, porque a luz não é nossa. A luz é do Senhor, né? E para fazer uma síntese do que eu falei, vou tentar obedecer a minha esposa. Nós somos sal, nós somos preciosos para o Senhor, que fez conosco uma aliança eterna. Temos a responsabilidade de refletir os ensinamentos de Jesus através de nossas relações e palavras. Nós temos que ser o bom sal, temperar, né? Sejamos como o sal que tempera, influenciando aqueles a quem nós temos acesso, aqueles com quem nós conseguimos comunicar a palavra. Nem pouco sal, nem muito sal. Sal na medida. Sejamos como o apóstolo Paulo, que dizia se fazer como aqueles a quem desejava alcançar para Jesus. Ele fala isso lá em 1 Coríntios 9. Me fiz fraco para ganhar os fracos. Ele não está dizendo que ele era uma pessoa que queria enganar. E nem que ele não tinha personalidade. Antes, pelo contrário, ele tentava entender as dificuldades. É a palavra que foi palavra da moda há alguns dias, a empatia. Tenhamos compreensão. Pode ser que a pessoa tenha dificuldade de entender o Evangelho. Pode ser que ela tenha dificuldade de entender
que ela é pecadora, que o estilo de vida dela não agrada a Deus. Pode ser que ela não tenha facilidade para entender isso. Comunique o evangelho com carinho e amor. Né? Faça como Paulo. Tente se colocar no lugar dele. Alguém foi criado numa tradição religiosa diferente da sua. Tente compreender. Seja o bom sal. Alguém com quem ele tenha prazer de estar, de conversar. Comunique o verdadeiro evangelho através da luz que brilha em você e do sal que tempera o relacionamento que você tem com ele. Né? Sejamos também luz. Devemos refletir a luz de Jesus. Todos devem ver em nós esse brilho especial e devem ser informados que esse brilho não é meu. Esse brilho não é seu. Não é porque o Natan é uma pessoa bacana, não é porque Jesus habita no coração dele. Gilsone não é essa simpatia porque ela tem essa personalidade e é dócil, gentil, não é porque Jesus habita no coração dela. O que ela tem de especial é fruto da presença de Jesus na vida dela. O que você tem de especial é fruto de Jesus habitar em você. Diga isso para as pessoas. Comunique isso. Né? Você não é fonte de luz, é o Senhor. É o Senhor. Né? E, para finalizar, vou falar da minha mãe. Falei do meu pai, vou falar da minha mãe. São as referências que eu tenho. Né? Minha mãe usava uma expressão, toda vez que eu ia na casa dela, morava aqui no Coração Eucarístico, né? Já é falecida, e se eu ia rápido para ir embora, ela falava assim, você veio buscar fogo? Veio buscar fogo, menino? Né? Por quê? Porque no tempo dela, menina ainda, né? Uma boa dona de casa sabia que tinha que deixar brasa no fogão, né? De lenha. Por quê? Porque no outro dia da manhã tinha, acendeu o fogo novamente. Chegava lá, pegava a brasinha, soprava e fazia o fogo de novo. Mas se aquilo apagasse, o que ela tinha que fazer? Fósforo era um negócio raro, meu amigo. Você olhava para um lado, olhava para o outro, procurava uma chaminézinha, falava, ali tem fogo. Vou lá buscar um tição. Não é assim que fazia? Vou na casa da vizinha, bato um papo e aproveito, pego um tição, vou buscar fogo. Só que tem que ser rápido. Buscar fogo é assim, senão apaga. Né? Não apaga. Então, você tem que ser assim. As pessoas têm que olhar e falar assim, tem fogo ali. Eu vou buscar fogo porque ali tem fogo. Como é que eu sei que ali tem fogo? Porque tem fumaça. Onde tem fumaça tem fogo, não é? Então eu vou ali buscar fogo. Eu vou na casa da Regina. Eu vou procurar a Regina. A Regina vai orar por mim porque está difícil. Eu sei que ali tem fogo. Brilha uma luz ali. Brilha a luz. Ele aí vai me ajudar. Eu vejo uma fumacinha ali, tem fogo. Tem fogo. O meu fogão apagou. A brasa morreu, né? Mas eu sei onde eu encontro fogo. Então, sempre que leio esse texto, me vem à mente essas duas referências. Sejamos sal. Temperemos o nosso relacionamento, os nossos relacionamentos, com sabedoria. Tenhamos compreensão com aqueles que não tiveram a graça de viver a experiência que nós vivemos, ainda não viveram a experiência que vivemos. Sejamos referência também, que as pessoas possam perceber que podem nos acessar, porque o fogão da nossa casa tem brasa. Na chaminé, a fumaça está saindo. Tem fogo ali. Eu vou pedir ao irmão para me socorrer nesse momento. Eu até não acredito muito não, mas vou pedir para orar por mim. Né? Quem sabe? Se você tempera seus relacionamentos com sal, por certo você já deve ter vivido uma experiência semelhante, se não viverá. Então se prepare. Se prepare, porque pode ser que em algum momento isso aconteça. Pode ser que alguém chegue correndo para buscar fogo na sua casa. Às vezes é no trabalho. Sejamos sal e sejamos luz, porque é isso que Jesus deseja de nós, que comuniquemos o Evangelho com sabedoria, porque somos preciosos e todos são preciosos, né? Por isso ele morre
no Calvário há 2000 anos atrás e derrama o seu sangue querendo estabelecer uma aliança de sal com todos aqueles que o confessarem como Salvador. Né? Pela graça de Deus, eu acho que aqui todos somos, né, salvos e temos esse privilégio. Então, que vivamos dessa maneira, buscando sermos sal e luz. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus nos abençoe. Amado irmão Marcílio, fique tranquilo. Deus fala através de professores. Amém. Muito obrigado, pastor. E falou poderosamente aos nossos corações. Minha amada irmã, seu pai foi meu examinador de chamada e conversão, viu? E foi também o seu pai, o pastor que recebeu a minha família quando chegou aqui em Belo Horizonte do interior, né? Foi ele o pastor que acolheu e ele orientou a nossa família aí nos primeiros passos da nossa fé aqui na cidade de Belo Horizonte, viu? Então é um prazer e uma alegria recebê-los aqui e saber que os irmãos estiveram aqui no dia da nossa posse nos alegrou muito o coração, viu? Demais da conta. A nossa igreja tem a bênção, eu tenho a bênção de ter ao meu lado colegas, membros de nossa igreja, pastor Elias, pastor Rubens Cordeiro, pastor Sincero, que agora à noite está trabalhando na revitalização da primeira igreja batista de Jardim, Canadá. Então a nossa igreja trabalha a obra missionária e, se Deus quiser, irmão, amém, nós vamos ter uma igreja batista lá em Coromandel e outra em Vazante, em nome de Jesus. Ore por isso. Com certeza, viu? Vamos, ore por isso, coloque na sua agenda de oração e coloque na sua agenda do coração, dia 25 de outubro, estaremos inaugurando a igreja aqui, o santuário, para a honra e glória do Senhor. Né? A comissão de construção vai me dar essa alegria. Até porque o mês do meu aniversário, essa comissão tem que se virar nos 30. Eles estão até se machucando, mas estão resolvendo o problema. E tenho aqui também o pastor Raimundo. Chega aqui, pastor Raimundo. Pastor Manuel Raimundo vai nos levar a Deus na bênção apostólica. Hoje eu também vou receber a bênção das mãos e da oração desse pastor, que é meu amigo, eu nem vou dizer o tempo. Ele ainda tinha cabelo e eu também tinha bastante. Hein, Natan? Eu tinha cabelo, não tinha, Natan? E era e bonito. Tinha um cabelo bonito, né? Pois é. Então, conheci esse homem aqui quando ele tinha cabelo. Né? É meu amigo de longa data. E está conosco aqui. Então, a Deus a minha gratidão por esses colegas que muito cooperam com a gente aqui e com o ministério desta igreja. Eu vou pedir ao pastor Manuel Raimundo que faça a bênção apostólica, encerrando o culto desta noite. Que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a santificação do Espírito de Deus estejam em nossas vidas, agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.